Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus, mais uma leiturinha da palavra de Deus com o irmão Jailson Santos. Em Gênesis 48, Jacó adoece. Glorificado seja Deus. Ouça o que fala, mais um capítulo da Bíblia ao seu coração. Ouça o que Deus fala ao seu coração. E aconteceu, depois dessas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e deu parte a Jacó, e disse: eis que José, teu filho, vem a ti, e esforçou-se. Israel e assentou-se sobre a cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar e te porei por multidão de povos e darei esta terra à tua semente depois de ti, e em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus como Rubens e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos. Serão chamados na sua herança, vindo, pois eu de Padã me morreu, Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava uma pequena espaço de terra para vir a Efrata. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado. Aqui a eles disse: peço-te, trazei-mos aqui para que os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podiam ver bem, e fez-los chegar a ele. E beijou-os e abraçou-os. Jacó abençoa José e os filhos deste. E Israel disse a José: eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e a esquerda a Israel, e a Manassés na sua mão esquerda e direita de Israel. E fez-lo chegar a ele, mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andarão os meus pais Abraão, Isaque,
o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamados neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para atrás por de sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco. E vós fará tornar a terra de vossos pais, e eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amoreus. Glorificado seja Deus para todo o sempre. Glórias a Deus pela vida e por essa palavra. Aleluia. Um ponto referente aqui ao versículo 5, que vem falar: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como os Rubens e Simeão. Aleluia. Jacó, um ponto referente ao versículo 5. Jacó considerou os 2 filhos de José como se fossem dele mesmo, e assim garantiu a José uma porção dupla de herança, Efraim e Manassés. Portanto, ia ter com os mesmo direito e possessão dos demais filhos de Jacó, tais como Rubens e Simeão, os descendentes de Efraim e de Manassés, respectivamente, formaram 2 tribos distintas. Glorificado seja Deus. Aqui vem falar de 2 irmãos, filho de José, a qual Jacó tomou como seus 2 filhos antes da sua partida para a casa do pai. E aqui nós vemos que ele determinou para os 2 as mesmas porções que tinha dado aos seus filhos, aos seus 2 filhos. E aqui nós vemos na mensagem o que ele fala, que os 2, ambos, serão 2 tribos e seriam bem-aventurados. Glorificado seja Deus. Lá no versículo 15, a palavra vai falar e abençoou, do abençoamento, e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andarão os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me
que me sustentou desde que eu nasci até este dia. Oh, aleluia, glória a Deus. Jacó deixou aos seus filhos um exemplo de fé perseverante em Deus e um testemunho de que Deus o sustentou. Posterior, durante toda a sua vida, livrando-o de todo o mal, o livrou aos hebreus. Aponta o ato de Jacó ao abençoar Efraim e Manassés, como uma evidência suprema da sua fé resultou em Deus. Hebreus 11, 21. A coisa mais grandiosa que um pai pode legar aos seus filhos é sua fé em Deus e a sua dedicação a Ele e aos seus caminhos. Não há herança maior do que essa. Olha, meus amados, que exemplo, que ponto referente, né? Onde esse ponto referente vem falar que uma das coisas mais grandiosas que um pai pode deixar um filho é a fé em Deus, é a sua fé em Deus. É aquilo que nós devemos deixar para os nossos filhos e que os pais deixem para os filhos. Que Deus é quem o sustentou, independentemente da situação, se foram ruins ou se foram boas. Nós devemos crer e acreditar que o Senhor nosso Deus, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, mesmo em meio a esse mundo tão caos que a gente se encontra. Meus amados, as portas que estão abertas aí para o mundo não tem exigência, não. As portas que estão abertas aí, o caminho largo, ele não tem exigência. Mas se você observar, a palavra de Deus vai dizer que o caminho estreito te levará à vida eterna. Portanto, se você ainda não escolheu o caminho estreito porque ele tem cobrança, ele tem regras para com Deus, aprecie esse caminho estreito, porque o inimigo ele não vai colocar obstáculo no caminho largo, não. O inimigo vai colocar ilusão na sua mente e no seu coração que a sua liberdade mundana é bem melhor do que o caminho estreito. Aí muita gente diz, eu não vou ser crente porque fulano não é. Pastor fulano fez isso, pastor cicrano fez aquilo, crente fulano fez aquilo, crente cicrano fez aquilo. Não vá ser crente por causa de alguém, mas aceite a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito na sua vida. Não vá se espelhar em ninguém, não vá levar aquilo que você pensa que vai te levar ao céu, que não vai. O que vai te levar ao céu é a sua caminhada para com Deus. A forma que você aceitar a Jesus e que você andar diante dele, isso te levará à vida eterna. Portanto, cada vez mais que você escolher o mundo, o caminho largo, você está se afundando no caminho que não te levará à salvação. E aqui nós vamos falar da palavra, o que ele vem nos falar, o que a palavra vem nos dizer, é que ele tem sempre um objetivo para que o exemplo seja aquilo que ele dê aos seus filhos. Jacó aqui deixava uma porção dobrada a seus filhos, aqueles a quem tinha escolhido. E nós vemos nessa mensagem que cada dia mais a palavra de Deus vem se multiplicando, a porção vem se multiplicando, cada dia para que todos nós venhamos aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Lá no versículo 19 do capítulo 48, a mensagem vai dizer:
neste é um ponto referente. Note-se que em diversas ocasiões a história Deus escolheu o filho mais novo em vez do mais velho. Escolheu Isaque em vez de Ismael. Jacó em vez de Esaú. José em vez de Rubens. Efraim em vez de Manassés. Gideon em vez dos irmãos dele. E Davi em vez dos irmãos dele. Isso evidencia o fato de que de primazia entre os seres humanos não significa que tem primazia entre os seres humanos, não significa ter primagem com Deus. Deus escolhe as pessoas à base da sinceridade, pureza, amor e não da sua posição na família. Quando Deus escolhe, Ele não escolhe por posição, Ele não escolhe por beleza, Ele não escolhe por aparência, mas Ele visa o coração de cada um. Porque enquanto nós estamos olhando para a aparência, Deus está olhando para o nosso coração, para o coração do nosso próximo, porque Ele sabe do meu coração, Ele sabe do seu coração. Por isso que Deus fez com que todos esses fossem escolhidos, em vez de o primeiro, o segundo. Todos esses foram escolhidos. Por quê? Porque Deus conhecia o coração de cada um. E aqui está o exemplo. Ao invés do primeiro, o segundo. Glorificado seja Deus. Então, para Deus não importa se você é o primeiro ou o segundo. Para Deus, o que importa é como você se comporta diante dele. Para Deus não importa a minha aparência. Para Deus não importa. Para Deus o que importa é o meu coração. O que importa é o coração do homem a qual ele sonda, a qual ele conhece e sabe do coração de cada um de nós. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Fique com essa mensagem, Gênesis 48, versículo do 1 ao 22. Amém? Querido Deus, Pai maravilhoso, na tua presença eu me encontro, Senhor. E venho te agradecer por essa linda mensagem. Gênesis 48, onde vem falar de Jacó, de José e de seus filhos, Efraim e Manassés. Glorificado seja Deus, meus amados, por essa palavra. Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nos meus vizinhos, abençoando todos eles em nome de Jesus. Chega na minha vida, na minha casa e na minha família. Chega em todos os lares, abençoando, protegendo, libertando e guardando a todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.